Olá, hoje nós vamos para o capítulo 12 do segundo livro dos Macabeus. 2 Macabeus, capítulo 12. Mas hoje é um marco para a nossa leitura. Hoje nós completamos 500 capítulos lidos. 500 capítulos. Olha, você faça uma conta simples. A Bíblia tem 1.330 capítulos. 1.330 capítulos. A gente tem feito um capítulo por dia. Claro que alguns dias a gente não fez por causa das festas, por causa de alguns compromissos meus, mas nós estamos juntos há 500 capítulos. Estamos caminhando com a Bíblia e hoje completamos 500 capítulos. Como eu disse, a Bíblia tem 1.330 capítulos. Metade da Bíblia é 665, ou seja, nós estamos quase na metade da Bíblia. E você aceitou o convite, foi corajoso e aceitou caminhar comigo lendo todos os dias a palavra de Deus, um capítulo por dia. Mas não só lendo, aprofundando, entendendo a exegese, a hermenêutica, entendendo o sentido, trazendo um estudo mais acurado de arqueologia, de história. Você foi corajoso, você foi corajosa, porque você disse sim e veio comigo até 500 capítulos. Hoje, quando nós completamos 500 capítulos lidos, eu queria agradecer muito a você. Muito a você por não ter tido medo, isso mesmo, de aceitar o convite que veio de Deus para que a gente pudesse ler a palavra de Deus, que a gente pudesse ler a Bíblia. Muito obrigado. Muito obrigado a você que tem estado comigo há 500 capítulos. E você que está comigo fazendo essa leitura, se ainda não começou lá do Gênesis, começa lá do Gênesis. Vamos lá, no primeiro capítulo de Gênesis e vamos andando e percorrendo junto com o povo de Deus, sentindo o seu amor, a sua misericórdia, a sua presença, a sua proteção. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês que têm feito essa caminhada comigo. Muito obrigado. Obrigado a vocês que nos ajudam a fazer este trabalho de leitura profunda e bem cuidada da Bíblia. Obrigado mesmo, obrigado. E vamos continuar. Olha, há muito o que fazer ainda, há muito o que fazer. Nós não estamos nem na metade, né? Quase na metade, mas tem muito caminho a percorrer. Muito obrigado muito obrigado você que me ajuda a evangelizar desta forma. Vamos lá? Então, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Hoje o capítulo 12 de Macabeus, 500 capítulos completamos hoje na leitura da palavra de Deus. Vamos lá? Queria fazer uma observação sobre o livro de Macabeus que nós temos lido. O livro de Macabeus é um livro muito importante, muito importante. Ele foi negligenciado quando ele foi tirado da Bíblia. Aliás, você sabe que nas Bíblias protestantes 7 livros foram tirados. Judite, Macabeus, Sabedoria, Eclesiastes, Tobias, Baruque. Foram livros que foram arrancados da Bíblia. É uma pena, porque o livro de Macabeus foi jogado fora da Bíblia, de algumas Bíblias. Isso é um prejuízo muito grande na palavra de Deus e um prejuízo muito grande na espiritualidade. Por quê? Deixa eu explicar. O livro de Macabeus é a grande história da resistência do povo de Deus contra o paganismo, contra o helenismo, contra um império poderoso que queria tirar os costumes dos judeus e colocar costumes pagãos. E é o livro dos Macabeus que conta para a gente a resistência de um povo, liderado por uma família, principalmente por Judas Macabeu, que bateu o pé e disse, não, ninguém vai mudar a minha fé. Não, ninguém vai tirar aquilo que eu recebi de Deus. E é muito bonito isso, muito bonito porque o livro dos Macabeus, ele compreende uma parte da história do povo de Deus importantíssima. E outra, é um livro muito bem fundamentado, com muita história. Se você pode ler o livro de Macabeus ao lado de grandes historiadores com a história do Império Seleucida, do Império Macedônico, do Império Aquemênida,
do Império Macedônico e do Império Seleucida. Você pode ler, paralelo ao livro de Macabeus, você lê a história, os livros de história, e você vai vendo que uma coisa colabora com a outra. Então é importantíssimo, importantíssimo mesmo esse livro dos Macabeus. Não pode de maneira alguma ser negligenciado. Tirar um livro da Bíblia é justamente fazer aquilo que a palavra de Deus proíbe. Nenhum tiro, nenhuma vírgula pode ser alterada da Bíblia. Então vamos lá. Hoje nós vamos ler o capítulo 12. Capítulo 12. Como eu disse para vocês, hoje nós completamos 500 capítulos. O capítulo 12 traz para a gente algo muito interessante, que é importante você lembrar também. Vai trazer um incidente que aconteceu lá na cidade de Jope, uma coisa muito chata que aconteceu. Vai trazer algumas batalhas, mas uma coisa muito importante desse capítulo 12, hein, gente? Vai ser a oração pelos mortos. A oração, preste atenção, nós rezamos pelos mortos não por causa de um costume, não por causa de uma tradição que não tem sentido, não. Nós rezamos pelos mortos fundamentado na Bíblia, na Palavra de Deus. Nós fazemos e mandamos celebrar missa para os mortos por causa que a Bíblia nos fala em Macabeus que foram mandados celebrar em Jerusalém sacrifícios pelos mortos. Então, é importante você lembrar isso. Por que a igreja, ela pede, vamos rezar pelos mortos? Porque a Bíblia nos ensina isso. Você vai ver daqui a pouco. Vamos lá. Concluídos esses tratados, voltou Lísias para junto do rei e os judeus voltaram aos trabalhos dos campos. No entanto, chefes militares locais, como Timóteo e Apolônio, filho de Geneu, bem como Jerônimo e Demofonte, e além desses, o cipriarca Nicanor, não lhes davam trégua, nem nos deixavam viver em paz. Por outro lado, os habitantes de Jope é atual Jafa, né? Os habitantes de Jope praticaram a seguinte infâmia: convidaram os judeus que habitavam entre eles a subirem com suas mulheres e filhos para as barcas que eles haviam preparado. Não davam a entender qualquer má intenção escondida, mas pareciam proceder seguindo uma decisão votada pela cidade. Os judeus, pacíficos e sem suspeitarem, anuíram, mas quando chegaram ao alto mar, foram afogados em números de 200 pelo menos. Mal soube Judas do crime praticado contra a gente de sua nação, convocou os seus homens, depois de ter invocado a Deus, justo juiz, foi contra os carrascos de seus irmãos e de noite ateou fogo ao porto, incendiou as embarcações e passou a fio de espada os que ali se haviam refugiado. Como a cidade mesmo estivesse fechada, afastou-se, mas com a intenção de voltar e exterminar todos os habitantes de Jope. Por outro lado, informado de que os habitantes de Jamnia queriam tratar do mesmo modo os judeus que viviam com eles, atacou-os naquela mesma noite, incendiou o porto e a esquadra. De Jerusalém, que dista 240 estádios, podia-se observar o clarão do fogo. Percorridos já 9 estádios, no seu avanço contra Timóteo, lançaram-se sobre ele os árabes, em número de pelo menos 5.000 a pé e 500 a cavalo. Travou-se um combate violento, mas com a ajuda de Deus, os soldados de Judas venceram-nos. Vencidos os árabes, lhe pediram paz. Prometiam dar gado aos judeus e os auxiliaram de outras maneiras. Crendo que, na verdade, eles lhe poderiam ser úteis, Judas aceitou a paz com eles e, concluída esta, regressaram às suas tendas. Em seguida, atacou Judas uma cidade forte chamada Caspim, cercada de muralhas, habitada por uma mistura de povos. Confiados na firmeza de seus muros e na abundância de suas provisões, os sitiados mostraram-se excessivamente grosseiros contra as tropas de Judas,
lançando-lhe injúrias, blasfêmias e palavras ímpias. Judas, juntamente com os seus, invocaram o grande Senhor do mundo, que no tempo de Josué derribou os muros de Jericó, sem aríates nem máquinas de guerras. Depois investiram furiosamente contra a muralha. Uma vez, senhores da cidade, pela vontade de Deus, praticaram uma horrorosa carnificina, a ponto de um tanque vizinho, com a largura de 2 estádios, parecer cheio de sangue que ali se derramou. Dali, após uma marcha de 750 estádios, chegaram a Cáraca, onde habitavam os judeus chamados tubianos. Não encontraram ali, todavia, Timóteo. Ele tinha se retirado sem ter conseguido nada, mas deixara num posto uma guarnição muito forte. Dositeu e Sosípatro, que comandava tropas de Macabeu, foram atacar este posto fortificado e mataram todos os homens que Timóteo havia ali colocado, isto é, mais de 10.000. Macabeu dividiu então seu exército e confiou a cada um deles uma parte. Em seguida foi contra Timóteo, acompanhado de 120.000 infantes e 2.500 cavaleiros. Logo que teve o conhecimento da chegada de Judas, Timóteo conduziu as mulheres, as crianças e as bagagens para o lugar chamado Carnion, porque era um lugar tornado inexpugnável pelo desfiladeiro e de acesso muito difícil. Quando apareceu o primeiro exército de Judas, o terror apoderou-se logo dos inimigos, porque aquele que vê todas as coisas manifestou-se aos seus olhos. Puseram-se imediatamente em fuga desordenada, ferindo-se constantemente uns aos outros e transpassando-se com as suas próprias espadas. Judas perseguiu encarniçadamente esses malfeitores, matando e massacrando até 30.000 homens. O próprio Timóteo caiu nas mãos do soldado de Dositeu e de Sosípatro, aos quais pediu com grande instância deixá-lo partir são e salvo, porque tinha em seu poder os pais e mesmo os irmãos da maior parte deles que poderiam ser maltratados. Dava-lhe numerosas garantias e prometia libertar seus prisioneiros, sem fazer-lhes mal, e com isso soltaram-no para salvar seus irmãos. Em seguida, Judas atacou Carnion e o templo de Atargates e massacrou 25.000 homens. Depois eu vou te explicar que templos são esses. Depois dessa perseguição e matança, conduziu suas tropas diante de Efron, cidade fortificada, onde habitava Lísias e gente de todas as nações. Jovens robustos, colocados em frente à muralha, defendiam-na valentemente, enquanto dentro havia grande provisão de máquinas de guerra e projéteis. Os judeus invocaram o soberano, que tem o poder de aniquilar as forças dos inimigos, tornaram-se senhores da cidade e mataram ali 25.000 homens. Dali partiram eles para alcançar a cidade de Citópolis, a 600 estádios de Jerusalém. Todavia, os judeus que habitavam ali atestavam que os citopolitanos haviam usado de benevolência para com eles e os haviam tratado com deferência no tempo da perseguição. Judas e os seus agradeceram, pois, a estes e os exortaram a perseverar nessas disposições para com sua raça. Em seguida, entraram em Jerusalém, porque a festa da semana se aproximava. Passada a festa de Pentecostes, festa das semanas, foram contra Górgias, chefe militar da Idumeia. Este saiu-lhe ao encontro com 3.000 infantes e 400 cavaleiros. Travou-se uma batalha no qual pereceram alguns judeus. Dositeu, um dos cavaleiros de Baquenor, muito corajoso, apoderou-se de Górgias e, retendo-o pela clâmide, arrastava-o à força, a fim de capturar vivo o maldito, quando se precipitou sobre ele um cavaleiro da Trácia, que lhe decepou um ombro, e Górgias fugiu para Marisa. No entanto, as tropas de Esdrim, que combatiam há muito tempo, achavam-se fatigadas. Então Judas suplicou ao Senhor que se mostrasse seu aliado e os guiasse no combate. E começando a entoar cantos na língua pátria e lançando o grito de guerra,
atirou-se subitamente sobre os soldados de Górgias e os obrigou à retirada. Depois disso tudo, reunindo seu exército, Judas alcançou a cidade de Odolã, ou Adulã, e chegando o 7º dia da semana, purificaram-se segundo o costume e celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um, encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, proibido aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Muito bem, gente. Esse capítulo é muito bonito e principalmente o finalzinho do capítulo que nos lembra a oração pelos mortos, a fundamentação bíblica de rezar, de mandar rezar a missa para os mortos. Mas antes eu queria lembrar você o seguinte, o que nós temos aqui? Nós temos um período em que, você acompanha comigo no capítulo anterior, que o rei Antíoco V, que é o novo rei, ele começa a perceber que é muito melhor deixar os judeus viverem em paz, com seu templo, com as suas tradições, com a sua religião, do que ficar combatendo. Tudo bem, tá. Mas nós temos aí alguns generais, como Lísias, Górgias, Timóteo, Polônio, que fizeram os judeus sofrer muito. E os judeus não têm muita confiança nesses nomes, Górgias, Timóteo, Apolônio, Lísias e tal. Tá, estava tudo indo muito bem e de repente lá em Jope é um porto, hoje é a cidade de Jafa ou Iafa. Jope é um lugar muito importante porque é lá que Pedro batiza a família de Cornélio. Mas Jafa é uma cidade portuária, lá mais é importante, um porto importante, né? E tá tudo bem. E lá a cidade, com muitos gregos, com muitas pessoas, eles se organizaram para ferir os judeus, para matar os judeus. E fizeram uma emboscada com os judeus. Aproveitaram que havia um festival, uma festa pública, que continha tipo uma procissão de barcos. Como se faz hoje procissão de barcos, né? Era uma festa pública que, na verdade, compreendia uma procissão de barcos. Ora, e aí eles chamaram os judeus, vamos todo tal. E os judeus foram, né, achando que eles iam participar de uma festa nas embarcações. Foram. Quando as embarcações estavam em alto mar, eles jogaram os judeus todos na água e mataram todos os judeus. Quando Judas Macabeu ficou sabendo disso, ele falou, não dá para confiar nesses generais, nem Lísias, nem Górgias, nem Timóteo, nem ninguém. E aí o que ele faz? Ele se organiza e nós temos uma sequência de batalhas onde ele vai, combate contra Górgias, combate contra Timóteo, combate contra Lísias e vai vencendo todo esse povo. Aonde eles passam, eles vão vencendo todo o povo. Ou seja, aí eu não vou, você acompanhou comigo, mas aí é uma sequência de batalhas muito grande. E sempre são batalhas onde você percebe
a mão de Deus. Sempre o exército oponente é muito grande e o exército de Judas Macabeu pequeno. Judas Macabeu ele separa o seu exército, tem junto dele Dositeu, né, que é um outro general, o exército de Judas Macabeu, e eles vão vencendo a cidade, até chegar numa cidade chamada do Citápolis. Citápolis é uma cidade, na verdade, Citápolis significa em grego cidade dos citas. Citas eram povos do Irã que vieram para essa região e eles deram o nome dessa cidade de Citápolis. Cita fica mais ou menos perto na Pérsia, né? Hoje no Irã, perto dos partos. Então tinha partos, citas, medos, né? Tá bom? Ali naquela região. Muito bem. O que importa você saber é que nesse capítulo nós temos uma sequência de batalhas liderada por Judas Macabeu e seus generais, em que eles vencem todos, né? Do Gorgias até o último caso, eles iam pegar o Gorgias e levar o Gorgias com vida. Estava ali, pegou pelo cangote no Gorgias e de repente um do exército de Gorgias vem e corta o ombro daquele que estava segurando, por isso que o Gorgias se escapa. Outros foram deixados embora porque eles tinham alguns reféns, mas todas as batalhas nós temos os judeus como vencedores. Quem vencia pelos judeus? Sempre Deus. Porque no momento de dificuldade, no momento de sofrimento e no momento em que Judas Macabeu percebiam que eles iam ser vencidos, ele clamava a Deus, pedia a Deus e Deus mostrava a sua vitória. Isso acontece na vida da gente. Quando a gente percebe que está afundando, quando a gente percebe que a gente não vai suportar, a gente clama a Deus e Deus nos socorre com a vitória. Muito bem, os últimos versículos desse capítulo traz para a gente uma grande verdade. E baseado na Bíblia, o Judas Macabeu, ele vai recolher os seus irmãos que estão mortos, depois de passar o sábado, ele fala, vamos recolher os irmãos, nossos irmãos mortos. Pessoal que estava aí, tá. Quando ele começa a recolher os irmãos dele, os judeus, ele percebe que os judeus ali daquela região de Jâmnia é uma cidade que hoje é chamada de Évna, é uma cidade de Évna, hoje. Jâmnia também é um porto, viu? Como Jope. Jope está lá em cima e Jâmnia está aqui mais perto, mais ou menos em linha reta com Jerusalém ali. Jerusalém não está no porto, claro, mas está a 50 quilômetros de Jâmnia. Muito bem. Quando eles começam a recolher os corpos, eles percebem que os judeus, né, habitantes ali de Jâmnia, tinham ali com eles alguns amuletos, símbolos e tal. E o Judas fala, nossa mãe, olha aí, isso é pecado, isso não podia ter feito, eles pecaram. Está vendo? Por isso que eles morreram. Meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Nossos irmãos que morreram e morreram com esses símbolos, morreram em pecado. O que nós vamos fazer? Vamos rezar por eles. E aí então eles organizam orações e preces para os irmãos que haviam morrido, segundo eles, em pecado. Judas Macabeu organiza uma coleta, pega muito dinheiro e manda para Jerusalém, para que em Jerusalém os sacerdotes, lá em Jerusalém, façam sacrifícios expiatórios para estes que morreram ali naquela batalha, para que fossem libertos do seu pecado. E a Bíblia faz questão de dizer, só fazem isso porque acreditam na ressurreição. Porque se não acreditassem na ressurreição, eles nem estariam rezando pelos mortos, simplesmente enterraria. Mas como eles acreditam na ressurreição, é que eles rezam pelos mortos. Entendeu? Porque a Igreja Católica tem o santo e belo costume bíblico de rezar pelos mortos? Isso mesmo. Porque a Igreja é fiel à palavra de Deus. E nós rezamos missa de 7º dia, missa de 1 ano, missa de 30 dias. Mandamos oferecer o sacrifício redentor da Santa Missa para os nossos falecidos. E por que nós fazemos isso?
Primeiro, porque é bíblico. Segundo, porque a nossa oração pode trazer a salvação para essas pessoas. Terceiro, por quê? Olha que bonito. Por quê? Porque nós acreditamos na ressurreição. Se você acredita na ressurreição, você reza pelos falecidos. O gesto de estar numa missa de sétimo dia é dizer, estou aqui rezando porque eu sei que aquele para qual eu mandei rezar essa missa está vivo. Participar de uma missa de sétimo dia, mandar rezar uma missa de sétimo dia, ou mandar rezar uma missa pelos falecidos, significa dizer para o mundo inteiro, eu acredito na ressurreição. Eu acredito. Eu não acredito que o meu irmão tenha morrido e tudo tenha acabado. Não. E a Bíblia vem nos atestar sobre isso. A palavra de Deus vem nos atestar. Confiando na ressurreição, confiando na vida além da morte, na vida além da morte, e confiando que essa pessoa vai ressuscitar piedosamente. Uma pessoa religiosa manda rezar por aqueles que estão falecidos, que estão mortos. Veja que coisa linda. Então eu queria lembrar você, é muito importante que você acompanhe comigo, que quando a igreja faz alguma coisa, a igreja não faz da sua cabeça, ou por que não? Primeiro, faz inspirado pelo Espírito. Segundo, porque é bíblico, porque está na palavra de Deus. Assim como Judas Macabeu mandou fazer sacrifícios em Jerusalém por aqueles que haviam morrido, nós piedosamente mandamos rezar missas, fazemos orações pelos nossos irmãos falecidos. Porque a nossa oração, ela tem valor para aqueles que já morreram. Porque a nossa oração proclama para o mundo inteiro que nós não acreditamos na morte, e sim na ressurreição. Vem comigo aqui alguns versículos, só para eu deixar você por dentro aqui. Vamos lá. Versículo 2. No entanto, chefes militares locais como Timóteo, Apolônio, filho de Eneu, bem como Jerônimo, Demofonte, além do cipriarca Nicanor, não lhes davam trégua, nem os deixavam viver em paz. Aquilo que eu falei, o rei podia até ter deixado eles em paz, o rei até podia ter deixado eles viver com as suas costumes, tradições e religião, mas esses chefes aqui não davam paz. O Nicanor, só para a gente lembrar quem que é o Nicanor? O Nicanor, ele é chefe de uns mercenários cipriotas. Era muito importante lembrar que os cipriotas geralmente eram mercenários, recebiam para lutar contra quem quiser. E o Nicanor é um chefe dos mercenários. Então o Nicanor é um grande mercenário que luta por dinheiro. E o Timóteo, gente, o Timóteo era um dos chefes que controlava a Transjordânia, do outro lado do Jordão. Lembra quando a gente estudava? Do outro lado do Jordão, tá bom? Vamos ver, versículo 3, aqui, né? Por outro lado, os habitantes de Jope praticavam a seguinte infâmia, convidavam os judeus que habitavam. Onde fica Jope? Jope é a atual Jafa. Jafa, dependendo, Jafa. Jope fica aqui em cima, é um porto, e atual Jafa. Cidade muito importante hoje também. E Jâmnia atualmente é a cidade de Yavne, né? Que fica a 50 quilômetros de Jerusalém. Tanto é que diz que quando o Judas Macabeu colocou fogo nos navios e no porto de Jâmnia, deu para enxergar o clarão em Jerusalém, porque em linha reta é 50 quilômetros, tá bom? Versículo 4, aqui foi a emboscada. Mas pareciam proceder seguindo uma decisão votada pela cidade. Os judeus pacificamente, sem suspeitar, anuíram e quando chegaram em alto mar foram afogados no número de 200, pelo menos. Na verdade, parecia uma festa pública que incluía uma excursão pelo mar, uma procissão. Mais ou menos dava a impressão que era uma festa grande, pública, que fazia uma excursão, uma procissão pelo mar. Eles jogaram os judeus ali dentro, enganaram eles e jogaram todos no mar. Versículo 17,
Aqui já começa a contar as batalhas de Judas Macabeu, seus generais, contra todos esses chefes aí. Dali, após uma marcha de 750 estádios, chegaram a Caraca, onde habitavam os judeus chamados tubianos. Só para lembrar que 750 estádios dá 140 quilômetros de distância. Tá? Caraca, ou Carax, era uma cidade fortificada de Timóteo. Não é uma cidade, é um lugar fortificado de Timóteo, e Timóteo achava que ninguém conseguiria entrar ali. E Judas Macabeu entra. Isso aqui é um santuário. 21. Logo que teve conhecimento da chegada de Judas, Timóteo conduziu as mulheres, as crianças e as bagagens para um lugar chamado Carnion, porque era um lugar inexpugnável. Carnion. Esse lugar, Carnion, na verdade, é um santuário dedicado a Astarte de Chifres. Astarte é uma divindade. Carnion é um santuário. E esse santuário, eles acreditavam ser inexpugnável. Ninguém conseguia entrar. Por isso ele pegou as pessoas mais velhas, as crianças, colocou ali dentro. Né? Ali no santuário de Carnion, que é um santuário dedicado a Astarte e Astarte de Chifres. Né? Versículo 26. Mas eles conseguiram entrar, né? 26. Em seguida, Judas atacou Carnion e o templo de Atagates e massacrou 25 mil homens. Ou seja, eles acreditavam que ele não conseguiria entrar no templo de Carnion, né? No templo de Carnion. Ele entrou no templo de Carnion e depois foi atacar o santuário de Artagateion. Esse santuário, Artagate, é dedicado a uma deusa síria, que nem a deusa grega, é uma deusa síria chamada Artagates. Né? Então, como eu disse para você, havia muitos santuários espalhados por todo lugar. Para eles era ótimo ter vários santuários, porque eles cobravam imposto. Então, né, primeiro Judas ataca o santuário de Carnion, depois os Judas atacam o santuário de Artagates, que é dedicado a uma deusa síria, Artagates. Né? 29. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos... Não, 29, estou no 39. 29 aqui. Dali partiram eles para alcançar a cidade de Citópolis, a 600 estádios de Jerusalém. Qual cidade de Citópolis? Já falei para você, Citápolis ou Citópolis é a cidade dos citas. Citas eram povos que habitavam o Irã e aquela região era considerada a cidade deles. Hoje essa cidade é chamada Bet-Shean, né? Cidade de Citápolis, né? Antigamente chamado pelos gregos de Citápolis, hoje é a cidade de Bet-Shean, tá bom? 31. Só para a gente se localizar. Judas e os seus agradeceram, pois, a estes e os exortavam a perseverar nessas disposições para com sua raça. Em seguida, entraram em Jerusalém, porque a festa da semana se aproximava. Né? Passada a festa de Pentecostes, foram contra... Agora, quando é que eles entraram em Jerusalém? Pelos cálculos que a gente faz aqui, eles entraram em Jerusalém, né, próximo à festa das semanas, próximo à festa de Pentecostes. Então, eles chegaram em Jerusalém entre 14 e 20 de junho. Entre 14 e 20 de junho. Ok? Vamos lá, versículo 35. Você está vendo que eu disse essa data porque eles não guerreavam no inverno. E aqui, Judas não tem nada disso não. Judas está lindo no inverno, aquela coisa toda. Versículo 35. 35. 35. Dositeu, um dos cavaleiros de Bacamor, muito corajoso, apoderou-se de Gorgias, retendo pela Clâmide e arrastava à força. O Dositeu é quem captura o Timóteo, mas ele não consegue, o Dositeu não consegue levar Timóteo vivo porque um soldado do lado de Timóteo vem e corta-lhe o ombro e ele tem que deixar o Timóteo embora. Tá bom?
Versículo 38. Cadê 38? Aqui. Depois disso, reunindo o seu exército, Judas alcançou a cidade de Odolã e, chegando o 7º dia da semana, purificaram-se segundo o costume e celebraram ali o sábado. É o seguinte, é só para lembrar um costume de vocês, para vocês. Eles guerreavam. E quando guerreavam, eles matavam e tinham contato com os mortos. Aí eles ficavam contaminados, né? Contaminados. Aí para chegar o sábado, para eles poderem chegar ao sábado e celebrar o sábado, eles precisavam se purificar antes para celebrar bem o sábado, passava o sábado, voltava a matar e voltava a ter contato com os mortos. Então é só para lembrar isso, né? A Bíblia fala, chegando perto do sábado, eles se purificou, beleza, celebra o sábado e volta depois a matar também, tá bom? E versículo 43, eu queria depois que você lesse a partir do 43, em seguida organizou uma coleta, enviando Jerusalém de cerca de 10 mil para que oferecesse um sacrifício pelos pecados. Eu peço você, leia de novo do 43 a 46 e veja que beleza é o costume bonito que a Bíblia nos ensina e que nós católicos fazemos com tanto carinho, a oração pelos nossos falecidos. É um gesto de confiança em Deus, é um gesto de caridade, porque nós oferecemos a nossa oração pelos mortos, e é um gesto de fé, porque acreditamos na ressurreição e na vida eterna. Et crucem Domini, fugit partes adversae, ficit eleu de tribuda, radix Davidi. Aleluia.